Do Vinícius. Hoje pela manhã nós lembramos o texto de Atos 6, quando o diaconato foi essencial para que a palavra continuasse a ser propagada e a igreja crescesse. E mais tarde a gente vê que o exercício da diaconia ela se torna muito clara, meio que, creio que 20 anos depois daquela primeira, 30 anos talvez, depois daquela ordenação inicial dos primeiros apóstolos, nós vemos Paulo falando a Timóteo que os diáconos deveriam ter certas qualificações, como por exemplo, ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo. E aí ele então escreve: quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Você vai ter oportunidade de experimentar isso como um todo daqui a um mês, quando nasce o seu filho por aí, né, um pouquinho mais, né? E governar bem a sua casa, que compete cuidar da esposa, do filho e dos outros filhos que Deus com certeza dará. E nessas declarações bíblicas nós percebemos que compete aos diáconos, basicamente, receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para os outros fins piedosos. E distribuir essas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades. Em terceiro lugar, zelar pela boa ordem no serviço divino e pela decência, limpeza e ordem no templo e nas suas dependências. Nos empenhos do seu ofício, eles são sujeitos à direção do conselho da sua igreja. Os diáconos, portanto, meu irmão, são na igreja os ministros da distribuição e da caridade fraternal e da ordem do culto. A gente percebe que da declaração bíblica sobre Jesus, e que ele era um diácono por excelência, porque ele sempre enfatizou que ele estava ali para servir. Servir. E a palavra servir é justamente essa, diaconia, diaconos. Por isso eu queria fazer algumas perguntas para você, para que você se mostre de fato fiel aos seus votos diante de Deus e agora diante da igreja também. Vinícius, você crê que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Você recebe e adota a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrinas ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Você sustenta e aprova o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Você aceita o ofício de diaconato desta igreja e promete desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Promete ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Peço aos membros da igreja que se coloquem de pé, por favor. Peço que levante uma de suas mãos e responda à pergunta que eu passo a fazer agora aos irmãos, as duas perguntas. Vocês, membros dessa igreja, reconhecem este nosso irmão como diácono? Sim? Sim. Vocês prometem tributar-lhe toda a honra, a animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá o direito de ofício? Sim? Obrigado. Os irmãos podem sentar. Chamo à frente o conselho da igreja. E peço que o nosso irmão Vinícius se ajoelhe, por favor. Vamos impor as mãos. Senhor Deus, é com a autoridade que o Senhor nos confere, pela imposição de mãos do presbiterato, do presbitério, que nós dedicamos ao Senhor a vida do teu servo Vinícius, ó Pai. Sabemos, Senhor, que não é uma tarefa fácil. Sabemos, ó Pai, que é se expor e se tornar vidraça. Sabemos, Senhor Deus, que é estar disposto a servir e lavar os pés dos outros, conforme nos ensinou o nosso Mestre.
Por isso, ó Pai, dá-lhes disposição e ânimo, e que nós, ó Pai, que seremos objeto do seu ministério, possamos lhe animar também, possamos não ser peso, ó Pai, mas ser motivo de louvor e glória, Senhor Deus, ao Teu nome pela vida dele, para que nos sujeitemos a Ele no exercício do seu cargo, no exercício do seu ofício, ó Pai. Abençoa o Senhor, portanto, e que Ele seja mais uma mão a construir o Teu reino através do poder do Espírito Santo, aqui na Igreja Presbiteriana Betão. Ser com os membros, ó Pai, todos os membros da nossa igreja, que os votos que fizeram também se tornem agora, ó Pai, votos diante do Senhor para serem cumpridos, que venham a facilitar, ó Pai, o peso do ofício, para que esse Teu servo, ó Pai, consiga cumprir com todo zelo e dedicação esse chamamento que provém diretamente do Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós declaramos Teu servo Vinícius Galdino, ó Pai, diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil e exercendo o seu ofício aqui na Igreja Presbiteriana Betel, em nome de Jesus. Amém. Convido o diácono Vinícius que fique de pé e que receba os cumprimentos do Conselho da Igreja. Convido os diáconos da Igreja, todos que venham à frente, e deem a destra da companhia ao irmão que agora foi ordenado ao ofício de diaconato. Durante a entrevista com o conselho, nosso irmão diácono Vinícius falou que algo foi muito importante na vida dele e grande incentivo para que ele tivesse aqui agora foi a vida de um diácono em especial. A vida do diácono Odair Galdino. Gostaria de convidar a vir à frente para também dar a destra de companhia, agora não somente ao seu filho, mas também para o seu companheiro de ministério. Fica mais claro para a gente entender o que a Bíblia diz a respeito de a necessidade do oficial governar bem a sua própria casa, ao resultado. Esse é o resultado. Esse é o resultado que Deus espera de todos nós, oficiais. Que os nossos frutos sejam esses. Agradeço aos irmãos Vinícius e Paulo, por favor, continuem aqui. Peço também que o presbítero Newton, presbítero Dante continuem aqui. Os outros irmãos presbíteros podem se assentar. Queridos irmãos, na eleição de hoje pela manhã, a igreja os confirmou no oficialato para o próximo quinquênio. Estava pensando aqui um pouquinho, né,
depois de alguns anos como pastor da igreja, a minha história junto aos irmãos e o testemunho de vida. Dante entrando agora no seu 4º mandato. É isso, Dante? Agora há pouco o Newton estava olhando em cima da mesa, lá no gabinete pastoral, e eu achei o cartãozinho que você me deu quando você chegou na igreja. Pastor, esses são os meus contatos, estou chegando na igreja. Estava lá, mostrei até os irmãos que estavam ali presentes. Parece que foi ontem, o irmão já está entrando no seu 2º mandato. Paulo, pelo telefone durante a semana eu falei que grande alegria que eu tinha de convidá-lo a se manifestar sobre a sua indicação e a sua reeleição agora se tornou efetiva para o seu 2º mandato, e das bênçãos do Senhor, a maneira como Deus tem abençoado a sua igreja através da tua vida. E louvamos o nome do Senhor pelos dons que o Senhor tem confirmado no seu coração. Deus seja louvado. Irmãos e Vinícius, pela disposição que nós acabamos de falar e comentar. Nós vivemos uma época em que cada vez as pessoas querem viver para si mesmas. Cada vez mais. E eu fico imaginando aqueles que são salvos no Senhor Jesus Cristo e que receberam dons espirituais. Cada um de vocês recebeu um dom espiritual. Cada um de vocês. Dons esses que devem levá-lo a trabalhar em alguma área específica. E, lamentavelmente, o que a gente percebe não só aqui, mas em todo lugar, em que 10% da igreja faz 90% do trabalho. Geralmente, a matemática, infelizmente, é essa. E eu fico pensando, nesse contexto em que as pessoas vivem cada vez mais para si mesmas, por si mesmas, se um dia vai chegar a vez de ela poder chegar no final da vida dela e dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E muitos nesse meio do caminho vão cair, vão se desviar. Na própria primeira eleição diaconal, a gente sabe que tiveram ali nomes, ou pelo menos um daqueles ali, escorregaram da fé, caíram, se mostraram, viveram longe do Evangelho, viveu longe do Evangelho, pelo menos um nome ali. E eu agradeço muito a vida dos irmãos, que são um dos poucos que resolveram colocar a mão no arado e não olhar para trás. Vocês têm famílias como todos os demais têm famílias. Vocês têm as suas necessidades pessoais, como cada homem aqui tem as suas necessidades pessoais. E vocês resolveram colocar determinadas coisas de lado para servir ao Senhor aqui. Vocês são exemplos que, infelizmente, são cada vez mais raros. Isso é para envergonhar, e a presença de vocês aqui na frente é para envergonhar o resto dos homens da nossa igreja, que não fazem nada. Que Deus abençoe a vida de vocês e capacite para que todas as abnegações que vocês têm passado ou vão passar, no caso do Vinícius, todos os momentos, vocês possam no coração de vocês, na mente de vocês, na comunhão do Senhor, ouvirem as palavras que um dia serão ouvidas pessoalmente. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.